Olhe bem para este galho seco, aparentemente sem vida, que muitos jogariam no lixo sem pensar duas vezes. Se você o visse caído em uma calçada ou esquecido em um canto de terreno baldio, provavelmente passaria por cima dele sem dar a mínima importância. Mas o que os seus olhos não conseguem enxergar de imediato é que, dentro dessa estrutura fibrosa e humilde, reside uma força vital tão poderosa que desafia a indústria dos suplementos caros e as prateleiras reluzentes das farmácias. Estamos diante de um segredo guardado pela Terra, uma fonte de ferro tão concentrada que faz muitos complexos vitamínicos parecerem brincadeira de criança. Por que ninguém fala disso? Por que essa planta, que cresce quase sem cuidado algum, que resiste ao sol forte e à negligência, é mantida sob um manto de silêncio enquanto gastamos fortunas em cápsulas sintéticas? Talvez a resposta esteja justamente na sua simplicidade. O que é de graça e nasce no quintal não gera lucro, mas gera vida. Antes de eu te mostrar como transformar esse simples graveto em uma explosão de saúde e beleza na sua casa, eu quero saber de onde você está me ouvindo agora. De qual parte deste mundo você está assistindo a este vídeo? Escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade, do seu estado ou do seu país. Eu adoro ler cada um de vocês e perceber como a natureza nos conecta, não importa a distância. Esse simples gesto de comentar ajuda a nossa mensagem a chegar a mais pessoas que precisam resgatar esse conhecimento ancestral. O que eu vou te revelar hoje não é apenas um método de plantio, é um ritual de resgate. Existe uma planta que os antigos chamavam de carne dos pobres, mas que na verdade é a riqueza dos sábios. Ela carrega em suas folhas verdes e suculentas uma quantidade de ferro e proteínas que poucas outras espécies no reino vegetal conseguem igualar. E o mais intrigante é a sua vontade de viver. Você pode pegar um pedaço dela, um pequeno galho, e vê-lo se transformar em uma estrutura magnífica em questão de semanas. Mas cuidado, porque a maioria das pessoas faz isso do jeito errado. Elas acham que é só enterrar de qualquer jeito ou encharcar de água, e é aí que a magia se perde. Existe um tempo, um corte preciso e uma paciência que o mundo moderno tentou nos fazer esquecer. A natureza não tem pressa, mas ela é implacável na sua eficiência. Imagine ter no seu corredor, na sua varanda ou no fundo do seu quintal uma farmácia viva que não pede nada em troca, além de um pouco de luz e um gole de água de vez em quando. Estamos falando de uma planta que sobrevive onde outras morrem, que se fortalece no silêncio e que agora vai começar a fazer parte da sua rotina. Muitas vezes, a solução para os nossos problemas de cansaço, fraqueza e falta de vitalidade está literalmente debaixo do nosso nariz, ou melhor, sob os nossos pés. A indústria quer que você acredite que a saúde vem em frascos de plástico com rótulos coloridos. Mas a verdade é que a Terra já nos deu tudo. Esse galho que você vê aqui vai passar por uma metamorfose diante dos seus olhos. O processo de estaquia, que é a arte de criar uma vida nova a partir de um fragmento, é quase um milagre biológico que podemos realizar com as próprias mãos. Não precisa de ferramentas sofisticadas, não precisa de adubos químicos caros. O que você precisa é de intenção e do conhecimento certo. A maioria das pessoas tenta e falha, porque ignora os sinais da planta. Elas não percebem que o galho precisa de um período de cura, um momento de repouso antes de tocar a terra ou a água. Se você apressar o processo, ele apodrece. Se você ignorar a inclinação do corte, ele morre. É um jogo de sombras e luz, de umidade e ar. Agora, preste muita atenção, porque vamos entrar na parte prática, mas não se engane. A prática sem a alma é apenas técnica vazia. Para começar essa jornada, você vai precisar escolher um galho que já tenha conhecido o mundo. Não pegue os brotos muito verdes e macios. Eles ainda são jovens demais. Não têm a casca grossa necessária para resistir ao processo de enraizamento. Procure por aquele galho que já tem uma coloração mais firme, uma textura que mostra que ele já enfrentou o vento e a chuva. O corte deve ser feito com uma lâmina afiada, um corte limpo, na diagonal. Por que na diagonal? Porque a natureza odeia o acúmulo de água que gera a podridão. Esse corte inclinado permite que a vida flua e que a área de contato para as futuras raízes seja maior. É como se estivéssemos abrindo uma porta maior para que a planta possa beber a vida da terra. Muitos perguntam se devem colocar direto na terra ou na água. Existe um mistério aqui.
A água é o berço da vida, e ver as raízes brancas e delicadas brotarem em um copo transparente é uma experiência que acalma a alma. No entanto, a terra é o destino final, o lugar onde a planta encontrará sua estabilidade. Se você optar pela água, lembre-se, ela deve ser trocada, deve estar fresca, mas não gelada. A planta sente a temperatura, ela sente a energia do ambiente. Coloque-a em um local onde a luz do sol chegue de forma filtrada, como se fosse o amanhecer eterno. O sol direto e forte demais pode queimar essa vida que ainda nem nasceu por completo. É um equilíbrio delicado, quase sombrio, onde o excesso de luz pode ser tão fatal quanto a escuridão total. Enquanto você observa o seu galho no copo ou no vaso, você começará a notar algo fascinante. Pequenos pontos brancos, quase como pérolas escondidas, começarão a surgir na base do caule. Aquilo é a vida rompendo a barreira do silêncio. Aquilo é o ferro e a proteína se organizando para criar uma estrutura que vai te alimentar. Essa planta, que muitos ignoram, é capaz de recuperar solos degradados e corpos cansados. Por que ninguém fala disso? Talvez porque seja simples demais. Talvez porque não se possa patentear um galho que cresce na beira da estrada. Mas você agora faz parte do grupo que sabe. Você agora tem a chave para uma autonomia que poucos possuem. Ter o controle sobre o que você consome, saber que aquela folha verde escura que você vai colher daqui a alguns meses nasceu de um esforço seu, de um galho que você salvou, traz uma satisfação que dinheiro nenhum compra. Mas não se iluda, o caminho exige paciência. Haverá dias em que parecerá que nada está acontecendo. O galho continuará ali, imóvel, estático. É nesse momento que a maioria desiste. Elas jogam fora, acham que secou, acham que falharam. Mas é no escuro da terra, ou no silêncio da água, que as maiores transformações ocorrem. A planta está reunindo suas forças, concentrando cada molécula de nutrientes para lançar sua primeira raiz. É uma lição de vida para todos nós. Às vezes, precisamos parar, ficar em silêncio e apenas crescer internamente antes de mostrarmos nossas folhas para o mundo. Se você tiver a paciência de esperar, a recompensa será uma planta vigorosa, com folhas de um verde tão profundo que chega a brilhar. Essas folhas são o tesouro. Elas contêm minerais essenciais que combatem a anemia, fortalecem os ossos e dão um brilho novo à pele e aos olhos. E o sabor? É algo sutil, mas presente. Pode ser usada em refogados, em sucos, em omeletes, ou até mesmo seca e moída para enriquecer qualquer refeição. É versatilidade pura escondida em uma aparência rústica. E o mais incrível, quanto mais você colhe, mais ela cresce. É uma fonte inesgotável de saúde que se renova a cada corte. Ao contrário dos suplementos de farmácia que acabam e você precisa comprar mais, essa planta é um investimento único que rende juros em forma de bem-estar para o resto da vida. Eu quero que você olhe para o seu jardim, ou até mesmo para aquele cantinho vazio na sua cozinha, com outros olhos a partir de hoje. Cada espaço é uma oportunidade de cura. Não acredite quando dizem que você precisa de muito espaço para cultivar sua própria comida ou seus próprios remédios naturais. A natureza é mestre em otimizar o espaço. Um pequeno vaso pode ser o início de uma revolução na sua saúde. O processo de estaquia que te ensinei hoje é apenas o primeiro passo. É o despertar de uma consciência que entende que somos parte da terra e que a terra cuida de quem cuida dela. Muitas pessoas cometem o erro de usar terra adubada demais logo no início. Elas acham que colocar muito fertilizante vai acelerar o processo. Isso é um equívoco perigoso. O excesso de nitrogênio pode queimar as raízes jovens que são tão finas quanto fios de cabelo. Use uma terra simples, leve, que permita que a raiz respire. O segredo não está na força do adubo, mas na constância do cuidado. A umidade deve ser como um abraço, presente, mas não sufocante. Se você encharcar a terra, estará criando um ambiente para fungos e doenças que adoram a sombra e o excesso de água. O equilíbrio é a palavra de ordem. Sinta a terra com os dedos. Se ela estiver fria e úmida, está perfeito. Se estiver seca e quebradiça, é hora de oferecer um pouco de vida em forma de água. Ao longo das semanas, você verá o milagre acontecer. Aquele galho seco começará a exibir pequenos pontos verdes, são os brotos.
Eles surgem como uma promessa cumprida. Nesse momento, você sentirá uma conexão profunda com o ciclo da vida. Você verá que é capaz de gerar algo grandioso a partir do quase nada. E quando você finalmente colher as primeiras folhas e sentir o poder do ferro correndo nas suas veias através de uma alimentação natural, você entenderá por que eu fiz este vídeo. Você entenderá por que o silêncio sobre essas plantas é tão ensurdecedor. O conhecimento liberta, e a natureza é a maior professora de liberdade que existe. Não tenha medo de errar. Se o primeiro galho não vingar, tente o segundo, o terceiro. Cada tentativa te ensina algo sobre o clima da sua região, sobre a água da sua casa e sobre a sua própria capacidade de observar. A jardinagem, especialmente essa jardinagem de resgate e saúde, é uma terapia para os tempos sombrios em que vivemos. Ela nos ancora no presente e nos dá esperança no futuro. Imagine, em pouco tempo, você podendo presentear um amigo com uma muda dessa planta, espalhando saúde e autonomia para as pessoas que você ama. É assim que mudamos o mundo. Um galho de cada vez, uma vida de cada vez. Essa planta cresce quase sem cuidado, porque ela é resiliente por natureza. Ela não precisa de mimos, ela precisa de respeito. Ela enfrentou séculos de evolução para se tornar essa potência nutricional que é hoje. E agora, ela está aí, disponível para você. Não deixe para amanhã. Procure por esse galho, peça uma muda para um vizinho ou observe melhor as plantas que crescem nos arredores da sua casa. Muitas vezes, o que você procura está mais perto do que você imagina. A transformação começa com um gesto simples: cortar um galho e acreditar no seu potencial. Lembre-se sempre de que a paciência é a sua maior aliada. Vivemos em um mundo de resultados instantâneos, mas a natureza opera em outra frequência. Respeite o tempo da planta e ela respeitará o seu corpo, entregando a você o melhor que ela tem: o ferro, a proteína, as fibras. Tudo estará lá, concentrado naquelas folhas verdes vibrantes. E quando alguém te perguntar como você conseguiu essa planta tão bonita e por que você parece ter mais energia, você poderá sorrir e dizer que o segredo está na terra, em um galho que ninguém dava nada por ele, mas que você teve a sabedoria de acolher. Este vídeo é um convite para você sair da inércia e retomar o contato com o que é real. Chega de depender apenas do que vem em caixas e latas. A verdadeira nutrição é verde, é viva e é acessível. Se você seguir esses passos simples, mas feitos com atenção e carinho, você nunca mais verá um galho seco da mesma forma. Você verá uma oportunidade, um recomeço. A vida é persistente e ela quer prosperar através de você. Basta dar o primeiro passo, preparar o vaso, escolher o galho e observar o milagre se desdobrar. Espero que essa jornada de hoje tenha despertado algo em você. Que esse tom de mistério que envolve as plantas mais poderosas da natureza sirva como um combustível para a sua curiosidade. Explore, plante, colha e sinta a diferença. A saúde que você busca pode estar a um galho de distância. E quando você ver o resultado, quando a sua planta estiver grande e produtiva, você sentirá aquela conquista, aquele orgulho de quem aprendeu a ler os sinais da natureza. Tente em casa. Comece hoje mesmo. O mundo pode ser um lugar difícil, mas o seu jardim, por menor que seja, pode ser o seu santuário de cura e renovação. A natureza não faz nada em vão. Cada espinho, cada folha, cada raiz tem um propósito. O propósito dessa planta é te fortalecer. O seu propósito agora é cultivá-la. Não deixe que esse conhecimento se perca. Compartilhe com quem você gosta. Ensine o que você aprendeu e ajude a quebrar esse silêncio sobre as maravilhas que crescem quase sem cuidado ao nosso redor. O poder está nas suas mãos, literalmente. Um simples galho, um pouco de água, um bocado de terra e a sua vontade de transformar. É tudo o que você precisa para começar essa revolução verde na sua vida. E conforme os dias passam e você observa o crescimento constante, quase silencioso, você perceberá que essa planta reflete a sua própria jornada. Às vezes, passamos por períodos de seca, onde parece que não temos mais nada a oferecer. Mas assim como esse galho, se tivermos as condições certas e uma base sólida, podemos renascer mais fortes do que antes. O ferro que a planta absorve do solo é o mesmo que vai fortalecer o seu sangue. É uma troca sagrada, uma dança entre o reino vegetal e o humano que acontece desde o início dos tempos.
Não se esqueça de observar as fases da lua se quiser ir ainda mais fundo nesse mistério. Muitos dizem que plantar na lua crescente ajuda a força a subir para as folhas, enquanto a lua minguante favorece o enraizamento profundo. São detalhes que a ciência moderna às vezes ignora, mas que a sabedoria popular guarda com zelo. Tudo no universo está conectado, e o seu pequeno vaso de planta faz parte dessa grande teia. Sinta essa conexão. Sinta o peso do galho, a textura da terra e o frescor da água. Isso é estar vivo. Isso é saúde em sua forma mais pura e sombria, no sentido de ser algo que vem das profundezas, do que é escondido e essencial. Obrigado por me acompanhar até aqui. Essa jornada pelo mundo das plantas que curam e alimentam está apenas começando. Cada vez que você cuida de uma vida verde, você está cuidando de si mesmo. Você está plantando saúde, colhendo vitalidade e semeando um futuro mais consciente. Vá lá fora, encontre o seu galho e comece a sua história. A natureza está esperando por você, pronta para revelar todos os seus segredos, um broto de cada vez. Sinta a satisfação de ver a primeira folha se abrir, a primeira raiz se fixar e a vida, em toda a sua glória simples, triunfar mais uma vez. É possível. É real e está ao seu alcance. Basta começar. A partir de agora, você não é apenas um espectador. Você é um cultivador de milagres. Aquele galho que antes era nada, agora é o símbolo da sua nova fase. Uma fase de mais saúde, mais consciência e uma ligação inquebrável com a terra. O ferro que essa planta te oferece é a força que você precisa para enfrentar os desafios do dia a dia. E a beleza dela, crescendo na sua casa, será o lembrete diário de que, com paciência e os cuidados certos, tudo pode florescer. Não deixe que ninguém te diga o contrário. A verdade está no verde, está na terra e está na sua capacidade de transformar um simples galho na fonte da sua juventude e vigor. Mantenha o foco, mantenha o cuidado e, acima de tudo, mantenha o respeito por esse ciclo maravilhoso. A planta vai te responder com uma generosidade que vai te surpreender. Folhas grandes, suculentas e cheias de vida. É o presente da natureza para quem não tem medo de sujar as mãos e abrir o coração para os seus ensinamentos. O mistério foi revelado, a técnica foi ensinada e o incentivo foi dado. Agora, a história continua com você. No seu quintal, na sua varanda, na sua vida. Cultive com amor, colha com gratidão e viva com a força que só o que é natural pode proporcionar. Cada gota de água que você coloca naquele vaso é um investimento no seu futuro. Cada nova folha que surge é uma vitória contra o cansaço e a desinformação. Você está construindo um legado de saúde, voltando às raízes, literalmente, e quando você saborear o resultado, saberá que valeu a pena cada dia de espera. A natureza nunca falha com quem a entende. Ela é justa, é farta e é silenciosa. O poder do ferro, a resistência da planta e a sua dedicação formam a tríade perfeita para uma vida plena. Vá em frente, o seu galho está esperando para se tornar uma árvore de vida na sua casa. E assim, fechamos esse ciclo de hoje, mas abrimos as portas para muitos outros que virão. Que a sua colheita seja abundante, que a sua saúde seja inabalável e que você nunca mais olhe para um simples galho sem ver o potencial infinito que ele carrega. A natureza fala conosco o tempo todo, só precisamos aprender a ouvir. E hoje, ela te disse que a cura e a força estão mais perto do que você imagina. Basta plantar, basta acreditar, basta ser parte desse mistério maravilhoso que é a vida se renovando a cada instante, em cada pequeno pedaço de verde que insiste em crescer, quase sem cuidado, mas com todo o poder do universo dentro de si. Agora imagine o momento em que você terá sua planta adulta. Ela não é apenas um ser vivo ali no canto, ela se torna uma sentinela da sua saúde. Quando você se sentir um pouco mais fraco, ou quando sentir que sua alimentação precisa de um reforço, você vai até ela. Com respeito, você retira algumas folhas. Esse ato de colher o próprio alimento cria uma frequência vibracional de gratidão que potencializa os nutrientes que você vai ingerir. O ferro ali presente entrará no seu sistema de uma forma muito mais eficiente do que qualquer comprimido, porque ele vem acompanhado de enzimas, fibras e a energia vital da planta. É uma nutrição completa,
que fala a língua das suas células. Muitas pessoas me perguntam sobre o tempo exato para a primeira colheita. Eu digo: observe, a planta vai te dizer. Quando ela começar a lançar ramos novos e vigorosos, quando as folhas estiverem firmes e com aquela cor verde escura profunda, ela está pronta. Não retire tudo de uma vez. Tire um pouco aqui, outro ali. Deixe que ela continue sua jornada de crescimento enquanto te sustenta. É uma parceria de vida. Você dá o suporte, ela te dá a força. Esse é o verdadeiro equilíbrio que perdemos nas cidades grandes, mas que você está resgatando agora, no seu espaço. E se por acaso você morar em um lugar muito frio ou com pouca luz, não desanime. Existem truques, existem formas de adaptar. A planta é resiliente, lembra? Ela quer viver. Talvez ela cresça um pouco mais devagar, talvez as folhas sejam um pouco menores, mas o poder nutricional continuará lá. O segredo é não desistir diante do primeiro obstáculo. A natureza é mestre em superação, e você, como cuidador dela, aprenderá essa lição também. Cada desafio que você supera no cultivo te torna um observador melhor, um ser humano mais conectado com os ritmos da existência. Por que será que as grandes corporações não incentivam o plantio doméstico dessas espécies supernutritivas? A resposta é óbvia, mas vale a pena refletir. O que é autossuficiente não consome. O que é saudável por natureza não precisa de remédios. Ao plantar esse galho, você está fazendo um pequeno ato de rebeldia contra um sistema que lucra com a nossa fraqueza. Você está escolhendo a força, a autonomia e a verdade da terra. É um caminho sem volta, pois uma vez que você experimenta a vitalidade que vem do seu próprio cultivo, o resto perde o brilho. Sinta o aroma da terra molhada quando você regar sua muda. Esse cheiro tem o poder de reduzir o estresse e nos conectar com memórias ancestrais de quando dependíamos inteiramente do que plantávamos. É um bálsamo para a mente cansada do barulho digital. O seu galho, que agora começa a criar raízes, é o seu âncora no mundo real. Ele não precisa de curtidas, não precisa de validação. Ele só precisa que você esteja presente. E nessa presença, algo em você também começa a criar raízes, uma estabilidade emocional que vem do contato com o ciclo da vida. Não se surpreenda se, em pouco tempo, você se pegar conversando com sua planta. Não é loucura, é conexão. Estudos mostram que as plantas reagem às vibrações sonoras e ao ambiente ao seu redor. Se você cultiva com carinho, com palavras de incentivo e com uma energia positiva, ela retribui crescendo com ainda mais vigor. É o mistério da vida se manifestando nas pequenas coisas. O ferro nas folhas será o resultado físico de todo esse processo invisível de cuidado e dedicação. Chegará o dia em que você olhará para aquela planta enorme e produtiva e quase não acreditará que tudo começou com aquele galho seco que mostrei no início. Esse é o poder da transformação. É a prova de que pequenos começos podem levar a resultados extraordinários se houver constância. Não subestime o poder de um galho. Não subestime o seu próprio poder de transformar a sua saúde através da natureza. O conhecimento agora é seu. O galho está nas suas mãos. O que você vai fazer com ele? Espero que você escolha o caminho do cultivo. Que você escolha ver a vida brotar onde outros veem apenas descarte. Que você escolha a força do ferro natural e a proteína que nasce do sol e da terra. Este vídeo termina aqui, mas a sua jornada com a terra está apenas começando. Vá lá, coloque as mãos na terra, sinta a textura da vida e prepare-se para colher os frutos de uma sabedoria que o tempo não conseguiu apagar. A natureza te espera, silenciosa e poderosa, pronta para te curar. Tente, persista e conquiste a sua saúde de volta, um galho de cada vez. O segredo foi revelado, agora a magia é com você. Boa sorte no seu plantio e que a sua colheita seja tão forte e resistente quanto a própria vida.